Após anos, empresário viúvo sai com os filhos para almoçar e o motivo chocou a todos. Ricardo forçou um sorriso vendo os gêmeos rirem no restaurante, sabendo que em minutos destruiria a inocência deles com a verdade que guardava há tanto tempo. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso das palavras que precisava dizer, pairando sobre a mesa como uma nuvem carregada. Davi e Miguel o observavam com aquela curiosidade infantil, misturada ao pressentimento de que algo importante estava prestes a acontecer. O barulho do restaurante continuava ao redor deles, talheres batendo em pratos, conversas animadas, risos distantes. Mas para Ricardo era como se o mundo tivesse diminuído até caber apenas naquela mesa onde estava sentado com os dois meninos que eram toda a sua vida. «Papai, você tá com cara de quando vai contar coisa séria», observou Davi, largando o nugget no prato e limpando as mãos no guardanapo. Miguel assentiu, apoiando o queixo nas mãos pequenas e fixando os olhos castanhos no pai. Ricardo forçou um sorriso, mas sabia que não conseguia esconder a emoção que transparecia em cada gesto, em cada respiração mais profunda que precisava tomar para se manter firme. «É coisa séria mesmo, filho», confirmou ele, estendendo as mãos para tocar levemente os braços dos meninos. «Mas é coisa boa também. Vocês lembram que o papai sempre disse que um dia vocês iam entender algumas coisas sobre a nossa família?» Os dois assentiram, embora Ricardo percebesse a confusão nos rostinhos. Ele havia usado essa frase tantas vezes nos últimos 3 anos, sempre que os meninos perguntavam sobre a mãe, sobre por que ela havia ido embora, sobre quando ela voltaria. «Então, hoje é esse dia. Hoje o papai vai explicar tudo direitinho, sem esconder nada», continuou Ricardo, sentindo a voz falhar um pouco no final da frase. Ele olhou ao redor do restaurante, procurando forças na normalidade das outras famílias, nos garçons que passavam com bandejas, na vida que continuava seu curso natural, enquanto a dele estava prestes a tomar um rumo completamente novo. Miguel se mexeu na cadeira, inquieto. «Vai demorar muito, pai, porque eu quero brincar depois do almoço», disse ele, com a honestidade típica de uma criança de 5 anos. Ricardo riu baixinho, um som que saiu meio engasgado pela emoção. «Não vai demorar muito, meu amor. E depois vocês vão poder brincar sim. Mas primeiro, o papai precisa contar uma história. Uma história sobre a mamãe, sobre o papai e sobre uma pessoa muito especial que vocês vão conhecer hoje», explicou Ricardo, escolhendo cada palavra com cuidado. Davi endireitou a coluna na cadeira, assumindo uma postura mais adulta. «É sobre a mamãe que morreu?» perguntou ele, direto como sempre. A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago, mas ele sabia que era inevitável. Os meninos haviam crescido o suficiente para entender que a mãe não estava apenas viajando ou trabalhando longe, como ele havia dito nos primeiros anos. «É sobre a mamãe, sim», confirmou Ricardo, tirando a carteira do bolso interno do paletó e retirando uma foto pequena e desgastada. Era uma imagem de Juliana segurando os gêmeos recém-nascidos no hospital, o rosto radiante de felicidade apesar do cansaço do parto. Ele colocou a foto na mesa entre os pratos de comida que já esfriavam, esquecidos. Miguel estendeu a mão para tocar a foto, os dedos pequenos traçando o contorno do rosto da mãe. «Ela era bonita», murmurou ele, com uma reverência que partiu o coração de Ricardo. Davi se inclinou para ver melhor a imagem, os olhos se enchendo de lágrimas que ele tentava segurar. «Era muito bonita», concordou Ricardo. «E ela amava vocês mais do que tudo no mundo, mais do que o sol, mais do que as estrelas, mais do que todos os brinquedos que existem. Vocês eram o sonho dela, o presente mais precioso que a vida deu para ela». Ele fez uma pausa, observando os filhos absorverem cada palavra. «A mamãe morreu num acidente de carro quando vocês tinham 2 anos. Ela estava voltando do trabalho, no hospital onde cuidava de outras pessoas, quando aconteceu.
Não deu tempo de ninguém fazer nada. O silêncio que se instalou na mesa era pesado, carregado de uma dor que Ricardo carregava sozinho há 3 anos. Ele havia protegido os meninos dessa verdade, achando que seria mais fácil para eles crescerem sem o peso da perda. Mas percebeu naquele momento que o silêncio havia sido mais cruel do que a verdade. "Por que você nunca falou sobre ela?" perguntou Davi, a voz baixinha, mas firme. Era uma pergunta que Ricardo sabia que viria, e para a qual ele havia ensaiado respostas que agora pareciam inadequadas diante da sinceridade dos olhos do filho. "Porque dói muito, filho. Dói tanto que às vezes o papai não consegue nem respirar direito", admitiu Ricardo, abandonando qualquer tentativa de parecer forte. "Cada vez que eu olhava para vocês, eu via o rosto dela. Cada vez que vocês riam, eu ouvia a risada dela. E isso me fazia sentir uma saudade tão grande que eu achei que ia morrer também." Miguel se levantou da cadeira e contornou a mesa, abraçando o pescoço do pai com força. O cheiro do shampoo infantil invadiu as narinas de Ricardo, misturando-se com a fragrância suave do perfume que ele usava e que agora parecia inadequado para um momento tão íntimo. Davi hesitou por um segundo antes de se juntar ao irmão, e logo os 3 estavam abraçados no meio do restaurante, alheios aos olhares curiosos das outras mesas. "A gente sente falta dela também, pai", sussurrou Miguel contra o ombro de Ricardo. "A gente sonha com ela às vezes. Ela canta aquela música da lua que você cantou uma vez." Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto, molhando o cabelo dos meninos. "Eu sei que vocês sentem falta. E eu fui muito egoísta guardando as memórias só para mim", disse ele, apertando os 2 contra o peito. "A partir de hoje, a gente vai falar sobre ela sempre que vocês quiserem. A gente vai olhar fotos, vai contar histórias, vai manter ela viva no nosso coração." Eles se separaram lentamente e Ricardo pediu guardanapos para a garçonete que observava a cena com os olhos marejados. Ela trouxe um maço inteiro e ainda colocou a mão no ombro de Ricardo em um gesto de solidariedade silenciosa. Ele agradeceu com um aceno de cabeça e começou a limpar o rosto dos meninos com cuidado. "Pai, você disse que ia contar sobre uma pessoa especial", lembrou Davi, depois que todos se recompuseram um pouco. Ricardo assentiu, sabendo que havia chegado à parte mais delicada da conversa. "É verdade. Mas antes, eu quero que vocês saibam uma coisa muito importante", disse ele, segurando as mãos dos 2 sobre a mesa. "O papai nunca vai parar de amar a mamãe. Ela sempre vai ser especial, sempre vai ter um lugar no meu coração. Mas o coração da gente é grande, sabe? Ele pode guardar amor por muitas pessoas ao mesmo tempo." Miguel franziu a testa, tentando entender o conceito. "Tipo como a gente ama o vovô e a vovó e o tio Marcos e todo mundo?" perguntou ele. Ricardo sorriu, impressionado com a perspicácia do filho. "Exatamente como isso, meu amor. E aconteceu uma coisa com o papai. Eu conheci uma pessoa que fez meu coração ficar mais alegre. Uma pessoa que cuidou de vocês quando eram pequenos e que agora quer cuidar da gente de novo." Ricardo fez uma pausa, observando as expressões dos meninos. "Vocês lembram da tia Helena?" Os olhos de Davi se iluminaram imediatamente. "A tia Helena do bolo de chocolate, aquela que brincava de esconde-esconde com a gente", exclamou ele, batendo palmas. Miguel também sorriu, a memória voltando aos poucos. "Ela que fazia aquele mingau gostoso quando a gente ficava doente", acrescentou Miguel. "E ela cantava pra gente dormir quando você chegava tarde do trabalho." Ricardo assentiu, sentindo uma onda de alívio. Helena havia sido mais do que uma babá nos primeiros anos após a morte de Juliana. Ela havia sido o alicerce da casa, cuidando dos gêmeos com um amor que ia além do dever profissional. Até que Ricardo, consumido pelo luto e pela incapacidade de ver outra mulher ocupando o espaço que fora de sua esposa, a demitiu. Foi um erro que ele carregava como culpa há 2 anos.
A tia Helena voltou para nossa vida há alguns meses, continuou Ricardo. Eu encontrei ela por acaso no parque onde vocês gostam de brincar. E conversando com ela, eu percebi que eu gosto muito dela. Não do mesmo jeito que eu amava a mamãe, mas de um jeito novo, diferente. Você tá namorando a tia Helena? Perguntou Davi, direto como sempre. Ricardo engoliu seco, sabendo que aquele era o momento da verdade. Estou, filho. Eu estou namorando a tia Helena, confirmou ele, observando atentamente as reações dos meninos. E ela quer muito voltar a fazer parte da nossa família. Não para substituir a mamãe, porque ninguém nunca vai fazer isso, mas para ser nossa companheira, nossa amiga, nossa nova família. Miguel ficou quieto por alguns segundos, processando a informação. Se vocês casarem, ela vai ser nossa madrasta? Perguntou ele, com uma careta de desconfiança. Ricardo riu, lembrando-se de todas as histórias de madrastas malvadas que os meninos conheciam dos desenhos animados. Ela pode ser o que vocês quiserem que ela seja, respondeu Ricardo. Se vocês quiserem chamar ela de madrasta, tudo bem. Se quiserem chamar de tia Helena mesmo, também tudo bem. O importante é que ela ama vocês e quer cuidar da gente. Mas, pai, e se a mamãe ficar triste lá no céu? Perguntou Miguel, a voz carregada de preocupação genuína. A pergunta atingiu Ricardo de uma forma que ele não esperava, tocando em medos que ele mesmo havia enfrentado durante meses. Sabe o que eu acho, meu amor? Disse Ricardo, puxando Miguel para mais perto. Eu acho que a mamãe quer que a gente seja feliz. Eu acho que ela tá lá no céu, torcendo para a gente encontrar pessoas boas que cuidem da gente com carinho. A tia Helena não vai apagar a mamãe da nossa vida. Ela vai ajudar a gente a manter as memórias dela vivas e a criar memórias novas também. Davi coçou a cabeça, pensativo. A tia Helena ainda sabe fazer bolo de chocolate? Perguntou ele, com a praticidade típica de uma criança. Ricardo gargalhou, a primeira risada genuína que sentia em semanas. Sabe sim, e ela disse que vai ensinar vocês a fazer também, se vocês quiserem, respondeu ele. Os meninos se entreolharam, aquela comunicação silenciosa que os gêmeos desenvolvem, e pareceram chegar a um acordo. A gente gosta da tia Helena, declarou Miguel. Ela pode voltar para casa. Mas tem uma condição, acrescentou Davi, erguendo o dedo indicador com seriedade. Ela tem que fazer bolo de chocolate pelo menos uma vez por semana. Ricardo riu novamente, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. Eu acho que dá para negociar isso com ela, disse ele. Mas tem mais uma coisa que eu preciso contar para vocês. A tia Helena não vai só voltar a trabalhar lá em casa, ela vai morar com a gente, para sempre. Tipo uma família de verdade? Perguntou Miguel, os olhos brilhando com expectativa. Ricardo assentiu, sentindo o coração acelerar com a próxima revelação. Tipo uma família de verdade. Na verdade, eu estou pensando em pedir ela em casamento, disse ele, soltando finalmente o segredo que guardava há semanas. Mas eu queria saber a opinião de vocês primeiro, porque vocês são a parte mais importante da minha vida, e eu não vou fazer nada que deixe vocês tristes. Os meninos ficaram em silêncio novamente, absorvendo a magnitude da informação. Ricardo podia ver as engrenagens girando nas cabecinhas deles, tentando processar o que significava ter uma nova mãe, uma nova família, uma nova vida. Se você casar com a tia Helena, a gente vai ter irmãos? Perguntou Davi, sempre pensando nos aspectos práticos. Ricardo sorriu, tocado pela inocência da pergunta. Talvez um dia, se Deus quiser e se vocês quiserem também, respondeu ele. Mas mesmo se não tiver irmãos, vocês dois já são uma família completa. Vocês são meus tesouros, meus príncipes, minha vida inteira. Miguel se levantou novamente e abraçou Ricardo. Eu quero que você case com a tia Helena, disse ele, a voz abafada contra o peito do pai. Mas você promete que não vai esquecer da mamãe?
Eu prometo, meu amor. A gente nunca vai esquecer da mamãe. A gente vai falar sobre ela, vai visitar o lugar onde ela está descansando, vai guardar as fotos dela. E a tia Helena vai ajudar a gente a fazer isso, porque ela também gostava muito da mamãe. Davi se juntou ao abraço mais uma vez. Então tá bom, disse ele. Mas você tem que avisar a tia Helena que a gente bagunça muito e que às vezes a gente briga. Ela já sabe disso, riu Ricardo, e ela disse que está preparada para qualquer coisa. Eles se separaram quando viram uma figura familiar se aproximando da mesa. Helena caminhava em direção a eles, linda em um vestido azul claro que realçava os olhos, o cabelo castanho preso em um coque elegante, mas descontraído. Ela carregava uma pequena caixa embrulhada em papel colorido e sorria nervosamente. Olhem quem chegou, anunciou Ricardo, sentindo o coração disparar. Helena havia concordado em encontrá-los no restaurante depois que ele contasse tudo para os meninos. Mas vê-la ali, real e presente, tornava tudo mais concreto. Tia Helena! Gritaram os meninos em uníssono, levantando-se das cadeiras para correr até ela. Helena se ajoelhou no chão do restaurante, não se importando com o vestido, e abraçou os dois com força, os olhos se enchendo de lágrimas de felicidade. Oi, meus amores, disse ela, beijando as bochechas de cada um. Como vocês cresceram! Estão uns homenzinhos! Ela se levantou e caminhou até Ricardo, que também se levantou para recebê-la. Eles se abraçaram brevemente, um abraço respeitoso, mas carregado de emoção. Como foi? Sussurrou ela no ouvido dele. Ricardo sorriu e sussurrou de volta. Melhor do que eu esperava. Eles te amam. Helena se sentou na cadeira que Ricardo puxou para ela, ficando entre ele e os meninos. Eu trouxe um presentinho para vocês, disse ela, colocando a caixa na mesa. Mas antes, eu quero conversar um pouquinho. Os meninos se sentaram novamente, curiosos com o presente, mas educados o suficiente para esperar. Helena respirou fundo, claramente nervosa. Vocês sabem que eu cuidei de vocês quando eram bebês, né? Começou ela. Os meninos assentiram. E vocês sabem que eu gosto muito, muito mesmo de vocês? A gente também gosta de você, tia Helena, disse Miguel com sinceridade. O pai disse que vocês estão namorando. Helena corou levemente, mas sorriu. É verdade. Eu e o papai de vocês nos gostamos muito. E eu queria saber se vocês ficam felizes com a ideia de eu voltar a morar com vocês. Não como babá, mas como parte da família mesmo. Você vai fazer bolo de chocolate? Perguntou Davi, indo direto ao ponto que mais lhe interessava. Helena riu. Uma risada cristalina que encheu o coração de Ricardo de alegria. Vou fazer bolo de chocolate, biscoito, torta, tudo o que vocês quiserem, prometeu ela. E vou ensinar vocês a cozinhar também se vocês tiverem interesse. E você vai ler história pra gente antes de dormir? Quis saber Miguel. Helena assentiu vigorosamente. Vou ler quantas histórias vocês quiserem. E vou inventar histórias também. Histórias sobre príncipes corajosos que se parecem com vocês dois. Os meninos se entreolharam novamente e sorriram. Então pode ficar, declarou Davi, como se fosse o dono da casa. Mas a gente tem regras. Helena arqueou as sobrancelhas divertida. Regras? Que tipo de regras? Primeira regra, não pode gritar quando a gente fizer bagunça, disse Miguel, contando nos dedos. Segunda regra, tem que deixar a gente assistir desenho no sábado de manhã. Terceira regra, não pode contar para o pai quando a gente comer doce escondido. Helena olhou para Ricardo, que balançou a cabeça rindo. Essas regras são negociáveis, disse ela, fingindo seriedade. Mas eu aceito os termos básicos do acordo. Então tá fechado, exclamou Davi, estendendo a mão pequena para Helena apertar. Ela apertou a mão dele solenemente, selando o acordo. Agora posso abrir o presente? Perguntou Miguel, já mexendo na caixa. Helena assentiu, e os dois meninos rasgaram o papel com entusiasmo.
Dentro havia 2 pulseiras de couro simples, cada uma com uma pequena placa de metal gravada com os nomes deles. São pulseiras da família, explicou Helena. Olhem aqui. Ela mostrou o próprio pulso, onde usava uma pulseira idêntica, mas com seu nome. E o papai vai ganhar uma também. Assim, a gente sempre vai lembrar que somos uma família, mesmo quando estivermos longe uns dos outros. Os meninos colocaram as pulseiras imediatamente, admirando como ficavam em seus pulsos pequenos. Ricardo sentiu um nó na garganta, emocionado com o gesto simbólico e carinhoso de Helena. Obrigado, tia Helena, disse Miguel, abraçando-a novamente. Eu gosto muito de você. Eu também gosto muito de vocês, meus amores, respondeu ela, retribuindo o abraço. E eu prometo que vou cuidar muito bem de vocês. Nós vamos ser muito felizes juntos. Ricardo observava a cena com o coração transbordando de gratidão. Helena não estava tentando substituir Juliana ou apagar sua memória. Ela estava construindo algo novo, respeitando o passado, mas olhando para o futuro. Era exatamente o que ele e os meninos precisavam. Helena, disse ele, chamando a atenção dela, tem mais uma coisa que eu quero falar com vocês. Ele olhou para os meninos, depois de volta para ela. Eu não trouxe vocês aqui só para contar que estamos namorando. Eu trouxe vocês aqui porque eu quero pedir a Helena em casamento. Hoje. Agora. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era um silêncio carregado de expectativa, de emoção, de amor. Helena levou a mão à boca, os olhos se arregalando de surpresa. Os meninos olharam do pai para ela, tentando entender a magnitude do momento. Sério, pai? Perguntou Davi, sussurrando como se estivesse na igreja. Ricardo assentiu, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. A caixa havia estado ali durante todo o almoço, pesando mais do que deveria, carregada de esperanças e medos. Helena, começou ele, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante, com um diamante solitário que brilhava sob a luz do restaurante. Você trouxe luz de volta para nossa vida quando eu achei que a escuridão ia durar para sempre. Você cuidou dos meus filhos como se fossem seus, me ajudou a ser um pai melhor, me ensinou que é possível amar de novo sem trair o amor que já existiu. Helena estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Os outros clientes do restaurante começaram a perceber que algo especial estava acontecendo, alguns parando de comer para observar discretamente. Eu sei que não sou perfeito, continuou Ricardo, a voz embargada pela emoção. Eu sei que ainda tenho muito para aprender sobre como ser um bom companheiro, um bom pai, mas eu quero aprender com você. Eu quero construir uma família com você. Eu quero envelhecer ao seu lado, vendo nossos meninos crescerem e se tornarem homens bons. Ele se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado da mesa, segurando a caixa com o anel. Helena, você aceita casar comigo? Você aceita ser minha esposa, a mãe dos meus filhos, minha companheira para toda a vida? O restaurante inteiro havia parado agora. Garçons, clientes, até mesmo as crianças nas outras mesas observavam em silêncio respeitoso. Helena olhou para Ricardo, depois para Davi e Miguel, que a observavam com expectativa. Davi e Miguel, disse ela, a voz tremendo. Vocês querem que eu case com o papai de vocês? Vocês querem que eu seja parte da família de vocês para sempre? Queremos! Responderam os meninos em uníssono, batendo palmas. Casa com ele, tia Helena. Casa! Helena riu entre as lágrimas, estendendo a mão esquerda para Ricardo. Então sim, disse ela, a voz clara e firme apesar da emoção. Eu aceito casar com você, Ricardo. Eu aceito ser sua esposa e a mãe desses meninos maravilhosos. Ricardo deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, e o restaurante inteiro explodiu em aplausos. Pessoas que nem os conheciam batiam palmas, sorriam, alguns até choravam junto com eles. Helena se levantou e beijou Ricardo, um beijo suave, mas cheio de promessas.
Os meninos se levantaram também e abraçaram os dois, criando um círculo perfeito de amor e união. Agora nós somos uma família de verdade, disse Miguel, olhando para cima para os adultos. Com direito a bolo de casamento? Helena riu, beijando o topo da cabeça dele. Com direito a bolo de casamento, festa, lua de mel, tudo, prometeu ela. Mas primeiro, que tal a gente terminar esse almoço e depois ir para casa contar a novidade para os avós? Eles se sentaram novamente, mas agora o clima era completamente diferente. Era um clima de celebração, de alegria, de futuro. Ricardo segurou a mão de Helena por cima da mesa enquanto os meninos voltavam a comer, agora com apetite renovado pela emoção. Quando vocês vão casar? Perguntou Davi, sempre prático. Helena olhou para Ricardo, esperando que ele respondesse. O mais rápido possível, disse Ricardo, apertando a mão dela. Talvez daqui a 2 meses? Tempo suficiente para organizar tudo direitinho, mas não tanto que a gente fique ansioso demais. E a gente vai poder escolher as roupas? Quis saber Miguel. Helena assentiu entusiasmada. Vocês vão escolher as próprias roupas e vão me ajudar a escolher o vestido também, disse ela. Afinal, vocês são os homens mais importantes da minha vida agora. Nada vai ser decidido sem a opinião de vocês. Ricardo observava a interação entre Helena e os meninos, maravilhado com a naturalidade com que ela se encaixava na dinâmica familiar. Era como se ela sempre tivesse estado ali, como se os 3 anos de separação tivessem sido apenas um pesadelo do qual finalmente acordaram. Helena, disse ele chamando a atenção dela, tem uma coisa que eu ainda não te contei, sobre os planos para o futuro. Ela o olhou curiosa, esperando. Eu estou pensando em vender a empresa, ou pelo menos vender a maior parte dela. Helena arregalou os olhos surpresa. Vender? Mas, Ricardo, você construiu aquela empresa do zero. É o trabalho da sua vida. Era o trabalho da minha vida, corrigiu ele. Agora, vocês 3 são a minha vida. Eu passei anos demais trabalhando, perdendo momentos importantes, chegando tarde em casa. Não quero mais isso. Quero estar presente. Quero levar os meninos na escola, buscar eles, ajudar com a lição de casa, fazer jantar, dar banho, contar história. Quero ser pai de verdade. Os meninos pararam de comer para ouvir, percebendo que algo importante estava sendo discutido. Você não vai mais viajar para longe? Perguntou Miguel, com esperança na voz. Não vou mais viajar para longe, prometeu Ricardo. E quando eu tiver que sair, vai ser por pouco tempo e vocês vão saber exatamente quando eu volto. E você vai poder jogar bola com a gente no fim de semana? Perguntou Davi, os olhos brilhando. Vou jogar bola, vou andar de bicicleta, vou para o parque, vou fazer tudo o que vocês quiserem, disse Ricardo, sentindo uma leveza no peito que não sentia há anos. A gente vai ter tempo para ser família de verdade. Helena apertou a mão dele com mais força. Você tem certeza disso, Ricardo? É uma decisão muito grande. Tenho certeza absoluta, respondeu ele olhando nos olhos dela. Eu já conversei com o meu sócio, já falei com os advogados. Vou manter uma pequena participação, mas não vou mais ser o responsável pelo dia a dia. Vou ter tempo para vocês, para mim, para a gente construir a vida que sempre quisemos. E o dinheiro? Perguntou Helena, sempre prática. Vai ser suficiente? Ricardo sorriu. Vai ser mais do que suficiente. A empresa vale muito, Helena. Com a venda, a gente vai poder viver bem, viajar, dar boa educação para os meninos, ter uma vida confortável, sem precisar me matar de trabalhar. Então a gente vai poder ter um cachorro? Perguntou Miguel, aproveitando o momento de generosidade do pai. Ricardo riu, balançando a cabeça. Cachorro é uma responsabilidade grande, filho. Mas talvez, se vocês provarem que conseguem cuidar direitinho. Os meninos se entreolharam e sorriram, já fazendo planos. Helena observava tudo com carinho, imaginando como seria a vida deles dali para frente.
Uma casa cheia de risadas, de conversas, de presença. Era tudo que ela sempre sonhara. Ricardo, disse ela, baixando a voz para que só ele ouvisse. Eu te amo, e eu prometo que vou fazer tudo para sermos felizes. Eu também te amo, respondeu ele, beijando a mão dela. E eu sei que vamos ser felizes. Nós 4. O garçom se aproximou discretamente da mesa, trazendo uma garrafa de champanhe. Cortesia da casa, disse ele sorrindo, para celebrar o noivado e para os pequenos príncipes, suco de uva especial. Ricardo agradeceu, emocionado com a gentileza. Eles brindaram, as taças tilintando suavemente, selando o compromisso que haviam assumido. Os meninos beberam o suco de uva como se fosse a bebida mais especial do mundo, participando plenamente da celebração. Pai, disse Davi depois de beber um gole do suco, a gente pode contar para os amigos na escola que você vai casar? Podem contar para quem quiserem, respondeu Ricardo. Vocês não precisam esconder nada. A tia Helena vai ser oficialmente parte da nossa família, e vocês podem ter orgulho disso. E a gente pode chamar ela de mãe? Perguntou Miguel, olhando alternadamente para Ricardo e Helena. A pergunta pegou os dois de surpresa, tocando em território delicado. Helena se inclinou para ficar na altura de Miguel. Você pode me chamar do que se sentir mais confortável, meu amor, disse ela com cuidado. Se você quiser me chamar de mãe, eu vou ficar muito honrada. Se você quiser continuar me chamando de tia Helena, também tá bom. O importante é que você saiba que eu vou te amar como uma mãe ama, independente do nome que você usar. Miguel pensou por alguns segundos. Eu acho que vou te chamar de mãe Helena, decidiu ele. Assim eu tenho 2 mães. A mãe que está no céu e a mãe que está aqui. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. A sabedoria infantil de Miguel havia encontrado a solução perfeita, uma forma de honrar Juliana sem negar o amor por Helena. Mãe Helena, repetiu Davi, testando como soava. Eu gosto, pode ser mãe Helena mesmo. Helena não conseguiu segurar as lágrimas, emocionada com a aceitação dos meninos. Mãe Helena, murmurou ela, eu gosto muito desse nome. Eles terminaram o almoço em clima de festa, conversando sobre os planos para o casamento, para a nova vida, para o futuro que se abria diante deles, cheio de possibilidades. Quando finalmente se levantaram para sair, vários clientes do restaurante vieram cumprimentá-los, desejando felicidades, compartilhando a alegria daquele momento especial. Na saída do restaurante, Ricardo parou por um momento, olhando para Helena e os meninos caminhando à sua frente em direção ao carro. O sol da tarde iluminava os cabelos deles, criando uma imagem que ele queria guardar para sempre na memória. Era o início de uma nova vida. Uma vida que ele havia achado que nunca seria possível depois da morte de Juliana. Vamos, papai! Gritou Miguel, acenando para ele. A mãe Helena disse que vai fazer bolo hoje. Ricardo sorriu e correu para alcançá-los, o coração leve e cheio de esperança. Eles entraram no carro, Helena no banco do passageiro, os meninos atrás, todos falando ao mesmo tempo sobre os preparativos do casamento. Era barulho, era bagunça, era vida. Era exatamente o que Ricardo queria. Enquanto dirigia para casa, ele olhou pelo retrovisor e viu os meninos brincando com as pulseiras que Helena havia dado, já planejando como iam contar a novidade para os avós. Olhou para o lado e viu Helena mexendo no anel de noivado, um sorriso suave nos lábios. Era perfeito. Não perfeito no sentido de sem problemas ou dificuldades, mas perfeito no sentido de ser exatamente o que eles precisavam. Quando chegaram em casa, a primeira coisa que fizeram foi ligar para os avós dos meninos, para os irmãos de Ricardo, para os amigos próximos. A notícia foi recebida com alegria e surpresa, todos felizes por ver Ricardo finalmente seguindo em frente, finalmente permitindo-se ser feliz novamente.
Helena foi para a cozinha preparar o bolo prometido, e Ricardo ficou na sala com os meninos, ajudando-os a desenhar convites de casamento artesanais para distribuir na escola. Era uma atividade simples, mas que os deixava empolgados e participativos. "Pai", disse Davi, parando de desenhar por um momento, "você acha que a mamãe que está no céu está feliz com a gente?" Ricardo colocou o lápis de cor de lado e puxou o filho para o colo. "Eu tenho certeza que ela está muito feliz, filho. A mamãe sempre quis que a gente fosse feliz. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto realmente feliz." Miguel se aproximou também, querendo participar do abraço. "Eu também me sinto feliz", disse ele. "E eu acho que a mãe Helena vai cuidar bem da gente. Ela vai cuidar muito bem", concordou Ricardo. "E vocês vão ajudar a cuidar dela também, né? Porque família é isso. Todo mundo cuida de todo mundo." "A gente vai cuidar", prometeram os meninos em uníssono. O cheiro do bolo começou a se espalhar pela casa, doce e acolhedor. Helena apareceu na porta da sala, com um avental sujo de farinha e um sorriso radiante. "Mais 15 minutos e o bolo está pronto", anunciou ela. "Quem quer me ajudar a fazer a cobertura?" Os meninos correram para a cozinha, deixando Ricardo sozinho na sala por alguns minutos. Ele olhou ao redor, vendo os desenhos espalhados pela mesa, ouvindo as risadas vindas da cozinha, sentindo a vida pulsar novamente naquela casa que havia sido silenciosa por tanto tempo. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para seu sócio. "A resposta é sim. Quero vender minha parte da empresa. Vamos conversar na segunda-feira sobre os detalhes." Enviou a mensagem e guardou o celular, sabendo que havia tomado a decisão certa. O trabalho podia esperar. A vida não podia. "Ricardo!" chamou Helena da cozinha. "Vem aqui! Os meninos querem que você prove a cobertura." Ele se levantou e foi em direção à cozinha, onde encontrou Helena e os meninos cobertos de açúcar e rindo como se não houvesse amanhã. Era caos, era bagunça, era imperfeição, era família. "Experimenta, pai", disse Miguel, oferecendo uma colher cheia de cobertura de chocolate. Ricardo provou e fez uma expressão exagerada de aprovação, fazendo os meninos rirem ainda mais. "Tá aprovado", declarou ele. "Melhor bolo do mundo." "Ainda nem saiu do forno", riu Helena, limpando um pouco de farinha do rosto com as costas da mão. "Não importa", disse Ricardo, puxando-a para um abraço rápido. "Tudo que você faz é perfeito." Os meninos fizeram sons de nojo fingido diante da demonstração de carinho dos adultos, mas estavam sorrindo. Era uma nova dinâmica familiar, cheia de amor, respeito e, principalmente, esperança. Quando o bolo ficou pronto, eles se sentaram à mesa da cozinha para comer, ainda conversando sobre os planos para o casamento. Helena havia sugerido uma cerimônia pequena, íntima, apenas com família e amigos próximos. Ricardo concordara, sabendo que o importante não era o tamanho da festa, mas o significado do compromisso. "A gente pode jogar pétalas de rosa na hora que vocês saírem da igreja?" perguntou Davi, empolgado com a ideia de participar ativamente da cerimônia. "Podem jogar pétalas, arroz, confete, o que vocês quiserem", disse Helena rindo. "Vocês vão ser os pajens mais importantes do mundo." À medida que a noite chegava, Ricardo sentia uma paz que não experimentava há anos. Não era apenas a paz de quem resolveu um problema ou tomou uma decisão difícil. Era a paz de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, de quem conseguiu equilibrar o passado com o presente, o luto com a esperança, a memória com a vida. Depois que colocaram os meninos para dormir, Ricardo e Helena se sentaram na varanda da casa, observando as estrelas. Era uma noite clara, sem nuvens, perfeita para sonhar com o futuro. "Você tem certeza de que está fazendo a coisa certa?" perguntou Helena, apoiando a cabeça no ombro dele. "Largar tudo, mudar de vida, é uma aposta grande."
Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondeu Ricardo, beijando o topo da cabeça dela. Eu perdi muito tempo achando que trabalhar era a forma de cuidar da família. Mas família não precisa só de dinheiro, precisa de presença, de atenção, de amor. E se der errado? E se você se arrepender? Ricardo riu baixinho. Helena, eu passei 3 anos da minha vida trabalhando feito louco para não pensar na dor de ter perdido a Juliana. Eu quase perdi os meus filhos no processo. Quase perdi a chance de ser feliz de novo. Se isso não é erro, eu não sei o que é. Helena ficou quieta por alguns minutos, absorvendo as palavras dele. Eu te amo, Ricardo, disse ela finalmente. E eu prometo que vou fazer tudo para que você nunca se arrependa dessa escolha. Eu também te amo, respondeu ele. E eu sei que não vou me arrepender. Como eu poderia me arrepender de escolher a felicidade? Eles ficaram ali por mais tempo, planejando detalhes do casamento, conversando sobre a lua de mel que fariam com os meninos, imaginando como seria a vida dali para frente. Era reconfortante ter alguém com quem dividir os sonhos, alguém que entendia a importância da família, alguém que amava os meninos tanto quanto ele. Quando finalmente entraram para dormir, Ricardo passou no quarto dos filhos para dar uma última olhada. Davi e Miguel dormiam profundamente, as pulseiras ainda nos pulsos, sorrisos suaves nos rostos. Ele beijou a testa de cada um e sussurrou: Boa noite, meus príncipes. Amanhã vai ser um dia ainda melhor. No quarto, enquanto se preparava para dormir, Ricardo olhou para Helena escovando os cabelos diante do espelho. Era uma cena doméstica, simples, mas que representava tudo que ele havia perdido e agora recuperava. Companheirismo, intimidade, a sensação de não estar sozinho no mundo. Helena, disse ele, aproximando-se por trás e colocando as mãos nos ombros dela. Obrigado. Por quê? Perguntou ela, olhando para ele através do espelho. Por me dar uma segunda chance de ser feliz. Por amar os meus filhos, por me ensinar que é possível recomeçar sem apagar o passado. Helena se virou na cadeira e segurou as mãos dele. Quem te deu uma segunda chance foi você mesmo, Ricardo. Você que teve coragem de abrir o coração de novo, de confiar, de apostar no amor. Eu só tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Eles se beijaram, um beijo suave e cheio de promessas. Era o primeiro beijo como noivos, o primeiro de muitos que viriam. Quando se separaram, Ricardo sabia que havia tomado a decisão certa em todos os aspectos. Casar com Helena, mudar de vida, priorizar a família. Deitaram-se na cama, Helena aninhada no braço de Ricardo, e conversaram baixinho sobre os preparativos do casamento até que o sono chegou. Ricardo adormeceu com um sorriso no rosto, sonhando com um futuro brilhante e cheio de possibilidades. Na manhã seguinte, acordou com o barulho dos meninos correndo pelo corredor, gritando que queriam mostrar as pulseiras para a vizinha. Helena ainda dormia ao seu lado, o cabelo espalhado no travesseiro, o rosto sereno e bonito. Ricardo a observou por alguns minutos, ainda mal acreditando que tudo aquilo era real. Levantou-se cuidadosamente para não acordá-la e foi ver os meninos. Encontrou-os no jardim, mostrando as pulseiras para a senhora Carmen, a vizinha idosa que sempre teve carinho especial por eles. Papai vai casar, anunciava Miguel orgulhoso, e a gente vai ter uma mãe nova. Que maravilha, disse a senhora Carmen, sorrindo para Ricardo que se aproximava. Parabéns, meu filho, vocês merecem ser felizes. Obrigado, dona Carmen, disse Ricardo, emocionado com a sinceridade da vizinha. Estamos muito felizes mesmo. Os dias seguintes passaram voando, cheios de preparativos e expectativa. Ricardo se reuniu com seu sócio para acertar os detalhes da venda da empresa. Helena começou a planejar a mudança de suas coisas para a casa deles, e os meninos não paravam de falar sobre o casamento na escola.
Uma semana depois do almoço no restaurante, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era do diretor da escola dos meninos. Senhor Ricardo, aqui é o professor João, da escola do Davi e do Miguel. Eu queria conversar com o senhor sobre uma situação que aconteceu hoje. O coração de Ricardo disparou. Aconteceu alguma coisa com eles? Eles se machucaram? Não, nada assim, tranquilizou o diretor. Na verdade, é algo muito bonito. Hoje, na hora do recreio, um coleguinha estava chorando porque os pais dele estão se separando. O Davi e o Miguel foram consolar o menino e disseram uma coisa que me emocionou muito. O que eles disseram? Perguntou Ricardo curioso. Eles disseram que família não é só pai e mãe morando juntos. Que família é quem cuida da gente com amor, mesmo quando as coisas ficam difíceis, e que o coleguinha ia continuar tendo uma família, só que diferente. Foi uma lição de maturidade emocional impressionante para crianças de 5 anos. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Eles são meninos especiais mesmo, disse ele, a voz embargada. São sim, e eu queria parabenizar o senhor pela educação que está dando a eles. É raro ver crianças tão pequenas com tanta sabedoria sobre relacionamentos e família. Quando desligou o telefone, Ricardo correu para contar a Helena, que estava na cozinha preparando o jantar. Ela também se emocionou com a história, orgulhosa dos meninos que logo seriam oficialmente seus filhos. Eles aprenderam isso com você, disse ela, abraçando Ricardo. Você ensinou a eles que amor não é posse, que família é sobre cuidado e respeito. Nós ensinamos, corrigiu Ricardo. Você também fez parte disso, Helena. Desde o primeiro dia que você cuidou deles, você mostrou o que é amor incondicional. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo contou aos meninos sobre a ligação da escola. Eles ficaram um pouco envergonhados com o elogio, mas orgulhosos por terem ajudado o coleguinha. A gente só falou a verdade, disse Davi, dando de ombros. Família é quem ama a gente, não importa como. Exatamente, concordou Ricardo. E vocês dois são muito sábios por entenderem isso. Miguel olhou para Helena, que estava servindo mais arroz no prato dele. Mãe Helena, você acha que a nossa família vai ser feliz para sempre? Helena parou o que estava fazendo e olhou para ele com carinho. Eu acho que a gente vai ter momentos muito felizes e momentos difíceis também, meu amor. Isso é normal em todas as famílias, mas o importante é que nos momentos difíceis a gente vai estar junto, se apoiando. E nos momentos felizes a gente vai comemorar juntos também. Como agora? Perguntou Miguel. Como agora? Confirmou Helena, sorrindo. Este é definitivamente um momento feliz. Depois do jantar, enquanto Helena ajudava os meninos com a lição de casa, Ricardo foi para o escritório resolver algumas pendências da venda da empresa. Estava assinando uns documentos quando o telefone tocou. Era um número que ele não reconhecia. Alô? Atendeu ele. Ricardo, aqui é a Marisa, da imobiliária. Tenho uma notícia sobre aquela casa que você estava interessado. Ricardo franziu a testa. Ele não estava procurando casa nova. Acho que você se enganou de número. Eu não estou procurando imóvel. Não? Mas a Helena disse que vocês estavam pensando em comprar uma casa maior depois do casamento. Ela me ligou ontem, pedindo para eu procurar opções na região. Ricardo sentiu o coração acelerar. Helena estava procurando casa nova sem conversar com ele? Por quê? Ele agradeceu à corretora e desligou, confuso e um pouco preocupado. Desceu para a sala, onde encontrou Helena ajudando Miguel com um desenho de matemática. Ela estava concentrada, explicando pacientemente como contar de 2 em 2, completamente alheia à perturbação de Ricardo. Helena, disse ele tentando manter a voz casual, posso falar com você um minutinho? Ela olhou para ele, percebendo algo diferente no tom. Claro,
Miguel, continua fazendo esses exercícios que eu já volto. Eles foram para a cozinha, onde Ricardo fechou a porta para ter privacidade. A Marisa da imobiliária me ligou agora há pouco, disse ele indo direto ao ponto. Ela disse que você pediu para ela procurar casas pra gente. Helena corou, parecendo uma criança pega fazendo travessura. Ah, isso! Eu ia conversar com você sobre isso hoje. E por que você não conversou antes de ligar para ela? Perguntou Ricardo, tentando não soar acusativo. Esta é a nossa casa, Helena. Eu criei os meninos aqui. Tenho memórias da Juliana aqui. Eu sei, disse Helena rapidamente. Não foi por isso. Não tem nada a ver com a Juliana ou com as memórias. É que... Ricardo, esta casa tem 3 quartos. Um seu, um dos meninos e um que era da Juliana e que você transformou em escritório. Ricardo começou a entender aonde ela queria chegar. E se a gente quiser ter filhos juntos? Onde o bebê vai dormir? E se os meninos quiserem quartos separados quando crescerem? E se seus pais vierem visitar e quiserem ficar uns dias? Helena falava rapidamente, como se tivesse ensaiado aquelas perguntas. Eu só pensei que talvez fosse hora de procurar um lugar maior, mais adequado para a família que a gente vai ser. Ricardo relaxou, percebendo que os motivos dela eram práticos, não emocionais. Você quer ter filhos comigo? Perguntou ele, a voz suave. Helena baixou os olhos, tímida. Se você quiser, se os meninos quiserem. Eu sempre sonhei em ter filhos, e agora que eu vou ter uma família... Ricardo a puxou para um abraço apertado. Desculpa por ter soado desconfiado, disse ele, beijando o topo da cabeça dela. É que você me pegou de surpresa, mas você tem razão. Se vamos crescer como família, faz sentido ter uma casa maior. Você não tá bravo? Perguntou Helena, olhando para ele com os olhos brilhantes. Não estou bravo. Estou emocionado, respondeu Ricardo. A ideia de ter mais filhos com você, de ver os meninos serem irmãos mais velhos, é um sonho que eu nem sabia que tinha. Eles se beijaram, um beijo cheio de planos e expectativas. Quando se separaram, Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Mas da próxima vez, conversa comigo antes, tá? Nós somos um time agora. Todas as decisões importantes a gente toma junto. Prometo, disse Helena sorrindo. Aliás, a Marisa disse que tem uma casa linda a 5 minutos daqui. 5 quartos, jardim grande, piscina. Você quer ver? Ricardo riu. Você já marcou para ver, né? Helena fez uma careta culpada. Marquei para amanhã de manhã, mas só se você quiser. Eu quero, disse Ricardo, e quero levar os meninos junto. Eles também têm que aprovar. Voltaram para a sala, onde encontraram Davi ajudando Miguel com a lição. Era uma cena que aquecia o coração de Ricardo, ver os irmãos se apoiando, cuidando um do outro. Meninos, disse Helena, sentando-se no sofá. O papai e eu estávamos conversando sobre a possibilidade de a gente se mudar para uma casa maior depois do casamento. O que vocês acham? Os meninos pararam de fazer lição e olharam para os adultos com interesse. Maior como? Perguntou Davi. Com piscina? Perguntou Miguel esperançoso. Helena riu. Com piscina. E com quartos separados para vocês, se quiserem. E com um quarto extra, caso a gente tenha um bebê no futuro. Bebê? Gritaram os dois ao mesmo tempo, largando os lápis. Calma, disse Ricardo rindo. É só uma possibilidade, nada decidido ainda. Mas o que vocês acham da ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha? Os meninos se entreolharam, fazendo aquela comunicação silenciosa de gêmeos. Seria legal, disse Davi finalmente, mas só se for menino. Menina dá muito trabalho. Como você sabe? Perguntou Helena, divertida. O João da escola tem uma irmã. Ela chora o tempo todo e quebra os brinquedos dele, explicou Davi, com seriedade. Miguel, sempre mais diplomático, acrescentou. Eu acho que tanto faz. Bebê é bebê. A gente ia cuidar bem.
Ricardo e Helena trocaram um olhar emocionado. A aceitação dos meninos era mais um sinal de que estavam no caminho certo. E sobre a casa nova, insistiu Helena. A gente pode ver amanhã, decidiu Miguel. Mas só se tiver piscina mesmo, e se for perto da escola. E se tiver lugar para jogar bola, acrescentou Davi. Anotado, disse Ricardo, fingindo escrever numa agenda imaginária. Piscina perto da escola, lugar para jogar bola, mas alguma exigência? Que tenha lugar para fazer bolo, disse Miguel, olhando para Helena. E que seja bonita, completou Davi. Helena estava radiante. Eu prometo que vamos encontrar uma casa que tenha tudo isso, disse ela. Eles terminaram a lição juntos, depois assistiram a um filme em família, todos apertados no sofá, comendo pipoca. Era uma noite perfeita, cheia de planos e sonhos compartilhados. Quando os meninos foram dormir, Ricardo e Helena ficaram na sala conversando sobre o futuro. A possibilidade de ter filhos juntos havia aberto um leque de expectativas que nenhum dos dois havia verbalizado antes. Você realmente quer ter filhos comigo? Perguntou Ricardo, segurando a mão dela. Muito, respondeu Helena sem hesitar. Eu sempre quis ser mãe de verdade, não só madrasta. E ver como você é pai, como você ama os meninos. Eu quero ter essa experiência com você. E se der errado? E se não conseguirmos engravidar? Perguntou Ricardo, sempre prático. Então vamos ser felizes com o Davi e o Miguel, disse Helena simplesmente. Eles já são mais do que eu poderia sonhar. Qualquer coisa além disso é bônus. Ricardo beijou a mão dela, emocionado com a sabedoria e generosidade de Helena. Ela realmente entendia o que significava ser família, o que significava amar sem condições. Eu te amo, disse ele, puxando-a para mais perto no sofá. Eu também te amo, respondeu ela, aninhando-se no braço dele. E eu mal posso esperar para começar nossa vida juntos oficialmente. Faltam 6 semanas para o casamento, disse Ricardo, beijando o topo da cabeça dela. 6 semanas para organizar tudo e começar nossa nova vida. Nossa nova vida, repetiu Helena sorrindo. Eu gosto de como isso soa. Ficaram ali abraçados por mais tempo, planejando detalhes do casamento, da possível mudança, dos filhos que talvez tivessem. Era reconfortante ter alguém com quem sonhar, alguém que compartilhava os mesmos valores e prioridades. Quando finalmente foram dormir, Ricardo se sentia em paz com todas as decisões que havia tomado. Casar com Helena, vender a empresa, priorizar a família, tudo fazia sentido. Tudo se encaixava perfeitamente no quebra-cabeças da vida que ele estava montando. No dia seguinte, foram ver a casa que a corretora havia selecionado. Era realmente linda. Uma casa de 2 andares, com jardim amplo, piscina, 5 quartos espaçosos e uma cozinha grande perfeita para reunir a família. Os meninos ficaram eufóricos com a piscina e com o quintal onde poderiam jogar bola. É aqui que a gente vai morar? Perguntou Miguel, correndo de um cômodo para outro. Se vocês gostarem e se conseguirmos negociar um preço bom, respondeu Ricardo, também impressionado com a casa. Helena estava radiante, já imaginando como decoraria cada ambiente, onde colocaria os móveis, como seria a vida deles ali. É perfeita, sussurrou ela para Ricardo. É exatamente o que eu imaginava. Depois de ver todos os cômodos e o jardim, eles se reuniram na sala principal para conversar. E então, meninos? Perguntou Ricardo. O que vocês acharam? Eu gostei, disse Davi, principalmente do quarto que tem vista para o jardim. Eu também gostei, concordou Miguel. E a piscina é bem grande. Dá para a gente aprender a nadar direito. Ricardo olhou para Helena, que assentiu sutilmente. Então vamos fazer uma proposta, decidiu ele. Se der tudo certo, essa vai ser nossa casa nova. Os meninos comemoraram, já fazendo planos sobre qual quarto cada um escolheria, onde colocariam os brinquedos, como seria ter uma piscina em casa. Ricardo observava a alegria deles e sabia que havia tomado mais uma decisão certa. Na volta para casa,
pararam para almoçar no mesmo restaurante onde tudo havia começado uma semana antes. O garçom os reconheceu e os cumprimentou calorosamente, perguntando sobre os preparativos do casamento. Tudo correndo bem, disse Ricardo sorrindo. E agora também estamos de casa nova. Que maravilha! Vocês merecem toda a felicidade do mundo, disse o garçom, genuinamente alegre por eles. Durante o almoço, Helena fez uma pergunta que pegou Ricardo de surpresa. Ricardo, você já pensou em como vai ser contar para os meninos sobre a Juliana quando eles crescerem? Sobre como vocês se conheceram, sobre o relacionamento de vocês? Ricardo parou de comer, pensativo. Já pensei, sim. Eu quero que eles conheçam a história toda, saibam como a mãe deles era especial, mas também quero que entendam que o amor não acaba quando a pessoa morre, e que é possível amar de novo sem trair o amor anterior. E se eles perguntarem se você amava mais a Juliana ou a mim? Insistiu Helena, tocando numa questão delicada. Ricardo segurou a mão dela por cima da mesa. Eu vou dizer a verdade, que eu amei a Juliana de um jeito, no momento da vida que eu estava vivendo com ela. E que eu amo você de outro jeito, no momento que estou vivendo agora. São amores diferentes, mas não menores ou maiores. São completos, cada um no seu tempo. Helena sorriu, emocionada com a resposta. Obrigada por ser tão honesto. É importante para mim saber que eu não sou uma substituta. Você nunca foi e nunca será uma substituta, disse Ricardo firmemente. Você é a Helena, única, especial, insubstituível. Os meninos têm sorte de ter você como mãe, e eu tenho sorte de ter você como esposa. Os meninos, que estavam concentrados na comida, levantaram os olhos ao ouvir a palavra esposa. Ainda faltam 6 semanas para o casamento, lembrou Davi. Ela só vai ser esposa depois. Tecnicamente você tá certo, riu Ricardo, mas no coração ela já é família há muito tempo. Depois do almoço, voltaram para casa para continuar os preparativos do casamento. Helena havia marcado uma prova do vestido para a tarde seguinte e queria a opinião dos meninos sobre alguns detalhes da cerimônia. Vocês preferem que a gente case de manhã ou de tarde? Perguntou ela, mostrando fotos de casamentos que havia encontrado na internet. De tarde, disse Miguel, sem hesitar. De manhã a gente tem que acordar cedo. E vocês querem que seja na igreja ou ao ar livre? Continuou Helena. Na igreja, decidiu Davi. Lá tem eco quando a gente fala alto. Helena e Ricardo riram da lógica infantil dos meninos, mas levaram as opiniões deles a sério. Afinal, eles eram parte fundamental daquela família que estava se formando. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Ricardo e Helena se sentaram no escritório para fazer uma lista de tudo o que precisava ser organizado para o casamento e para a mudança. Era uma lista longa, mas eles estavam animados com cada item. Convites, flores, buffet, fotógrafo, música. Enumerava Helena escrevendo numa agenda. E ainda tem a mudança, a venda da sua parte da empresa, a compra da casa nova. Parece muito quando você fala assim, disse Ricardo rindo. Mas a gente consegue, um passo de cada vez. Você tem certeza de que quer fazer tudo isso ao mesmo tempo? Perguntou Helena preocupada. Não é muita mudança junta? Ricardo parou de escrever e olhou para ela. Helena, eu passei 3 anos da minha vida parado no tempo, com medo de mudar qualquer coisa. Agora eu quero recuperar o tempo perdido. Quero viver intensamente, fazer tudo que eu deixei de fazer. E se der errado? E se der certo? Rebateu ele, sorrindo. Helena, eu aprendi que a vida é muito curta para ficar com medo de ser feliz. A Juliana morreu aos 28 anos. Eu tenho 33. Cada dia é um presente e eu não vou desperdiçar nenhum. Helena assentiu, emocionada com a determinação dele. Então vamos fazer tudo, disse ela.
voltando a escrever na agenda. Vamos casar, mudar de casa, ter filhos, viver intensamente. Vamos viver intensamente, repetiu Ricardo, selando o compromisso com um beijo. Os dias seguintes passaram numa correria organizada. Ricardo finalizou a venda de sua participação na empresa, garantindo uma quantia que permitiria à família viver confortavelmente sem que ele precisasse trabalhar em tempo integral. Helena organizou todos os detalhes do casamento, sempre consultando os meninos sobre as decisões importantes. A compra da casa nova foi aprovada e eles começaram a planejar a mudança para depois da lua de mel. Uma semana antes do casamento, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era de uma jornalista de uma revista de negócios, querendo fazer uma matéria sobre sua decisão de vender a empresa para se dedicar à família. Senhor Ricardo, sua história está chamando atenção no meio empresarial, disse a jornalista. Um executivo bem-sucedido que larga tudo para ser pai em tempo integral. Isso é incomum. Não deveria ser, respondeu Ricardo. Família deveria ser prioridade para todo mundo. O senhor não tem medo de se arrepender? De sentir falta da adrenalina dos negócios? Ricardo olhou pela janela do escritório, vendo Helena e os meninos brincando no jardim. A única coisa de que eu tenho medo é de perder mais tempo longe das pessoas que eu amo, disse ele. Negócios a gente refaz. Momentos em família, não. A entrevista foi publicada alguns dias depois e causou um impacto positivo, com muitos executivos comentando sobre a coragem de Ricardo e a importância de repensar as prioridades na vida. Mas para ele, a opinião que realmente importava era a dos meninos e de Helena. Na véspera do casamento, Ricardo estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Helena havia dormido na casa da irmã, seguindo a tradição de não ver o noivo no dia do casamento antes da cerimônia. Os meninos estavam eufóricos, correndo pela casa em seus ternos novos, checando os detalhes da festa a cada 5 minutos. "Pai, você está nervoso?" perguntou Davi, notando que Ricardo mexia no nó da gravata pela 10ª vez. "Um pouquinho", admitiu Ricardo. "Mas é nervoso bom, nervoso de felicidade." "A mãe Helena também está nervosa", contou Miguel. "Ela ligou 3 vezes hoje para perguntar se a gente estava bem." Ricardo sorriu, imaginando Helena tão ansiosa quanto ele. Era reconfortante saber que ela também sentia a importância daquele momento, a magnitude da decisão que estavam tomando. "Meninos", disse ele, chamando os dois para perto, "eu quero agradecer vocês por terem aceitado a Helena na nossa família. Vocês poderiam ter ficado bravos, poderiam ter rejeitado ela, mas vocês escolheram abrir o coração." "Ela é legal, pai", disse Davi simplesmente. "E ela faz você ficar feliz. A gente gosta quando você fica feliz. E ela faz bolo gostoso", acrescentou Miguel, sempre prático. Ricardo riu, puxando os dois para um abraço. "Eu amo vocês, meus filhos, mais do que tudo no mundo." "A gente também te ama, pai", responderam eles em uníssono. Naquela noite, Ricardo colocou os meninos para dormir mais cedo, sabendo que o dia seguinte seria longo e emocionante. Ele ficou no quarto deles por mais tempo que o normal, observando-os dormir, pensando em como suas vidas mudariam a partir do dia seguinte. Quando finalmente foi para seu quarto, Ricardo se sentiu sozinho pela última vez. A partir do dia seguinte, Helena estaria ali todas as noites, dividindo não apenas a cama, mas os sonhos, os medos, as alegrias. Era uma perspectiva ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem para Helena. "Mal posso esperar para te ver amanhã. Te amo." A resposta veio quase imediatamente. "Eu também mal posso esperar. Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Te amo muito." Ricardo sorriu, guardou o celular e se deitou, tentando dormir. Mas o sono demorou a chegar, com tantos pensamentos e emoções girando em sua mente. Quando finalmente pegou no sono,
sonhou com Juliana. Ela estava linda, sorrindo, e disse apenas uma frase: "Cuida bem deles, Ricardo, e seja feliz." Acordou na manhã seguinte com uma sensação de paz e bênção, como se Juliana tivesse realmente dado sua aprovação para o novo casamento. Era o dia do seu casamento com Helena, o início oficial de sua nova vida em família. "Pai, pai, acordou!" gritavam os meninos pulando na cama dele. "Hoje é o dia do casamento." Ricardo os abraçou, sentindo uma alegria pura e contagiante. "Hoje é o dia do casamento", repetiu ele sorrindo. "Vocês estão prontos para ter uma mãe oficialmente?" "Estamos!" gritaram eles. "E você, está pronto para casar com a mãe Helena?" Ricardo olhou para os filhos, depois para a janela, onde o sol entrava forte e brilhante, iluminando o quarto e suas vidas. "Estou mais do que pronto", disse ele, com absoluta certeza. "Hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas." E enquanto se preparavam para o casamento, Ricardo sabia que estava certo. Não apenas sobre Helena, não apenas sobre a venda da empresa ou a casa nova. Estava certo sobre tudo. Sobre priorizar a família, sobre abrir o coração para o amor novamente, sobre construir uma nova vida sem apagar o passado. Algumas horas depois, na igreja, quando viu Helena caminhando até o altar em seu vestido branco simples mas elegante, com Davi e Miguel ao lado dela carregando as alianças, Ricardo soube que havia encontrado sua felicidade. Não uma felicidade que substituía a anterior, mas uma felicidade nova, construída sobre bases sólidas de amor, respeito e família. E quando o padre perguntou se ele aceitava Helena como esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, Ricardo respondeu com uma convicção que ecoou por toda a igreja: "Aceito e prometo que nossa família será construída sobre o amor, a verdade e a presença. Prometo estar aqui, agora e sempre, para ela e para nossos filhos." 3 meses depois, na manhã do casamento, Ricardo acordou com os meninos pulando em sua cama. "Hoje é o dia!" gritavam eles eufóricos. Helena havia dormido na casa da irmã, seguindo a tradição. Ricardo se arrumou com cuidado, ajustando o terno pela 10ª vez, nervoso como um adolescente. Na igreja, quando viu Helena caminhando pelo corredor em seu vestido simples mas elegante, com Davi e Miguel ao lado carregando as alianças, Ricardo soube que havia encontrado sua completude. Não uma felicidade que substituía a anterior, mas uma nova, construída sobre bases sólidas. "Você aceita Helena como esposa para amá-la na alegria e na tristeza?" perguntou o padre. "Aceito", respondeu Ricardo, a voz firme ecoando pela igreja. "E você, Helena, aceita Ricardo como esposo?" "Aceito", disse ela emocionada. Quando trocaram alianças e se beijaram como marido e mulher, os meninos correram para abraçá-los. A foto daquele momento, os 4 unidos no altar, se tornaria a mais preciosa da família. A festa foi íntima, com parentes e amigos próximos. Durante o jantar, a mãe de Ricardo pediu a palavra. "Quero agradecer a Helena por ter devolvido o brilho aos olhos do meu filho", disse, emocionada. "E dizer aos meninos que ganharam mais uma pessoa para amar." Meses depois, a rotina da nova família se estabeleceu. Ricardo cumpriu sua promessa e vendeu a maior parte da empresa, mantendo apenas uma participação que exigia poucas horas mensais. Ele redescobriu o prazer das coisas simples: levar os filhos à escola, ajudar na lição de casa, jogar bola no quintal. Mudaram-se para uma casa maior, com jardim amplo onde os meninos podiam correr. A adaptação teve tropeços. Houve choros de saudade, ciúmes, momentos de ajuste. Mas houve principalmente muito amor. 1 ano após o casamento, Helena reuniu a família na sala para uma conversa especial. "Meninos, sentem aqui", disse, segurando uma pequena caixa. Ricardo já desconfiava do motivo pelo brilho diferente nos olhos dela.
O que foi? A gente vai para Disney? Perguntou Davi, esperançoso. Helena tirou da caixa um par de sapatinhos brancos minúsculos. Melhor que Disney, sorriu. Miguel franziu a testa. Sapato de boneca? Sapato de bebê, disse Ricardo emocionado. A mamãe tá grávida. A compreensão chegou aos poucos. A gente vai ter um irmão? Gritou Davi. Ou irmã, corrigiu Helena. O bebê já está aqui na barriga. A festa foi instantânea. Os meninos abraçaram Helena, fizeram 1000 perguntas sobre o bebê. Ricardo observava, o coração transbordando de gratidão. 9 meses depois, nasceu Ana, uma menina de olhos curiosos, que trouxe nova dinâmica para a casa. Davi e Miguel se tornaram guardiões da irmãzinha, disputando quem a ajudaria mais. Numa tarde de domingo, 5 anos após aquele almoço decisivo, Ricardo estava na varanda observando a família no jardim. Davi e Miguel, agora com 10 anos, ensinavam Ana, com 4, a chutar bola. Helena ria sentada na grama. Ricardo pegou o celular e encontrou uma foto antiga de Juliana com os gêmeos bebês. Olhou para ela, depois para o jardim. Você tinha razão, Ju, sussurrou. O amor se multiplica. Vem, Ricardo, chamou Helena. A Ana quer te mostrar o gol. Ele correu para o jardim, pegou Ana no colo, girando-a no ar. Davi e Miguel se penduraram em suas pernas. Helena os abraçou num bolinho familiar. Ali, cercado pelo barulho maravilhoso de sua família, Ricardo entendeu o verdadeiro significado de sucesso. Não estava em planilhas ou reuniões. Estava naquelas risadas, naqueles abraços, na certeza de que o amor sempre encontrava um caminho. Pai, olha aqui! Gritou Miguel, segurando uma câmera. Ricardo sorriu, cercado por Helena e as 3 crianças. O flash disparou, congelando o momento. Ficou perfeita, disse Miguel, vendo a foto se revelar. Ficou mesmo, concordou Ricardo, beijando Helena. A melhor foto das nossas vidas. Enquanto o sol se punha, Ricardo sabia que não importava o que viesse. Enfrentariam juntos. Eram uma família costurada com fios de saudade, esperança e amor inquebrável. Vamos entrar? Chamou Helena. O bolo está pronto. Bolo! Gritaram as crianças correndo. Ricardo ficou 1 segundo olhando a primeira estrela da noite. Piscou para ela, sentindo paz profunda, e seguiu sua família. A vida era feita desses pequenos milagres cotidianos. Na cozinha, enquanto cortavam o bolo e as crianças contavam sobre o dia, Helena segurou a mão de Ricardo. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou baixinho. Ricardo olhou ao redor. As paredes com desenhos das crianças, a mesa bagunçada, o cheiro de casa vivida, os risos ecoando. Pensou no homem que era 5 anos atrás, solitário, perdido no trabalho, fugindo da própria vida. Só de uma coisa, respondeu ele apertando a mão dela. Helena o olhou preocupada. Do quê? Ricardo sorriu, puxou-a para mais perto e sussurrou no ouvido dela, enquanto as crianças brincavam ao redor. De ter demorado tanto tempo para entender que a vida não está no que a gente conquista, mas em quem a gente escolhe para dividir cada momento, cada risada, cada lágrima. E por isso, Helena, eu escolho você e essas crianças todos os dias, até o último segundo da minha existência. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.